Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com uma boa noite na paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Sinto-me honrado, feliz pelo convite. Pastor Emílio nos fez. Deus abençoe abundantemente. Pastor Emílio, pastor Edna, o Rodrigo, né? E alguns irmãos que aqui a gente já conhece. Há muitos anos atrás, fizemos campanha aqui na época do pastor José Rafael. Faz muitos anos, né? Tem alguns irmãos aqui antigos, né? Tem alguns irmãos antigos. Glória a Deus. Deus possa abençoar. Isso. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, sem perda de tempo. Ver se Deus abençoe que possa encaixar nessa quantia de tempo aí. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 21. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 10. Aleluia. Todos já encontraram, amém? Amém. Gênesis 21, versículo 10, disse assim: E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, e pondo-a sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. Ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Neste momento, Senhor, queremos ministrar a Tua palavra debaixo da Tua unção, debaixo da Tua graça, Senhor. Senhor, capacita-me, Senhor. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, glorifica Jesus na minha vida. Espírito Santo, glorifica Jesus na vida desta igreja, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor, não queremos sair da mesma forma que viemos, mas queremos voltar no final desta reunião, meu Pai. Queremos voltar para nossos lares abençoados pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Eu quero trazer, irmãos, o tema desta palavra desta noite como vencendo as crises dos conflitos interiores. Vencendo as crises, vamos lá? Vencendo as crises dos conflitos interiores. Irmãos, quantas das vezes, inexplicavelmente, surgem conflitos e angústias dentro do nosso coração. E muitas das vezes você procura explicação para tal conflito. Você procura uma explicação lógica, por que está acontecendo aquilo com você. A sua alma, ela se abate, como esta canção que acabamos de cantar aqui agora. Deus tão difícil. A sua alma, ela se abate muitas das vezes, e você sente vontade de chorar. Depois, no final, eu gostaria de cantar essa canção. Glória a Deus. Você sente vontade de chorar, mas o que aconteceu? Aparentemente não aconteceu nada, mas de repente você sente aquela tristeza no seu interior. São conflitos.
coisas que acontecem interiormente devido muitas das vezes às coisas que estão em nossa volta. E as coisas que acontecem em nossa volta refletem em nossa alma. E principalmente quando nós ouvimos notícias, e notícias ruins. Notícias ruins que vêm até você. Quando você se sente o desprezo, quando você se sente rejeitado, quando você sente abandonos, você começa a sentir também aquele sentimento de inferioridade e começa a vir o desânimo na sua alma. Glória a Deus. Também quando nós não atingimos a meta sonhada, aquele sonho que nós tínhamos e de repente nada aconteceu. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Diga comigo, irmãos: vencendo as crises, os conflitos interiores. Irmãos, nesse texto nós vamos abordar aqui a história da vida de Agar. Algumas crises e conflitos que muitas das vezes se assemelham hoje conosco. A vida de Agar, ela não é diferente. Tudo o que aconteceu com Agar, muitas das vezes isso acontece conosco. E talvez esteja acontecendo com você que está aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Você crê? Amém? Amém. E Deus, pela sua vontade permissiva, Ele permite que certas coisas aconteçam conosco. Para quê? Para que lá na frente você possa ter o seu caráter afinado. Glória a Deus. Para que lá na frente você venha a se amadurecer e o nome dele venha a ser glorificado. Então é por isso que Deus permite certas coisas que acontecem. E tem pessoas aqui nesta noite Glória a Deus. e tem acontecido coisas durante essa semana, durante esse mês. E durante esta palavra, durante esta mensagem, o Espírito Santo vai trazer uma revelação clara, porque a maior revelação é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, irmãos, Ele podia livrar você dessas crises, desses problemas, desses conflitos que muitas das vezes abate a tua alma. Mas Ele quer te mostrar que Ele é maior do que os gigantes espirituais. E com certeza Ele pode tirar você desse beco sem saída. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: hoje Deus vai tirar você desse beco sem saída. Diga para essa pessoa que está ao seu lado. A Bíblia diz, irmãos, que como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Glória a Deus. Agar era uma serva egípcia. E nesse contexto dessa mensagem aqui de Gênesis capítulo 21, nessa história aqui vai narrar sobre Abraão, fala sobre Sara, fala sobre Isaac, fala sobre Agar, fala sobre Ismael. E um certo dia Deus permite, pela sua vontade permissiva, que Sara colocasse para fora de casa a sua serva Agar. Sara, ela chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você mande embora a nossa escrava, a nossa serva. E justamente, irmãos, Sara foi a mulher que deu a ideia. Foi ela que deu a ideia para Abraão. Abraão, olha, eu sou já de idade, não posso ter filhos. Deita com a minha escrava para que você tenha um filho com ela.
ela deu uma ideia. E naquela época acontecia isso. Glória a Deus. E ela teve um filho de Abraão. Agar teve um filho de Abraão, chamado Ismael. Esse menino cresceu, e com uma certa idade de 12 anos aproximadamente, Abraão chega para, ou seja, Sara chega para Abraão e diz: olha, manda ela embora, ela sair de casa, procurar o rumo dela, o rumo da casa dela, porque eu não quero mais ela na minha casa. Ela não vai, ou seja, o filho dela não vai herdar os bens, não vai herdar como o meu filho Isaac. Porque já depois, irmãos, que Abraão deu um filho para Agar, nesse intervalo Deus abre a madre de Sara para gerar o filho de Abraão. Abraão tinha aproximadamente 75 anos e Sara tinha 65 anos aproximadamente, quando Deus cumpre a promessa de dar um filho. E quando completou 100 anos, Deus cumpre a promessa. E agora Agar é mandada embora de casa. Olha que interessante aqui. No capítulo 21 do livro de Gênesis, versículo 11, diz assim: pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareças mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, e tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Aleluia. Mas também do filho desta serva eu farei uma grande nação, porquanto é a tua semente, Abraão. Glória a Deus. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou um pão, um odre de água, e deu a Agar, e pondo-a sobre o seu ombro, também lhe deu um menino e despediu ele, e foi andando errante no deserto de Berseba. Eu começo a enxergar aqui, eu vejo aqui a primeira crise, a crise da rejeição. Diga comigo: vencendo as crises dos conflitos interiores. Então aqui nós vemos a primeira crise, a crise da rejeição. Sara, ela usou a sua serva Agar para engravidar de Abraão. Depois que o filho cresce, simplesmente ela manda embora. Eu não quero mais você aqui. Segundo a ciência, irmãos, segundo a psicologia, a crise da rejeição é uma das piores que existe, porque a pessoa se sente descartada, sem valor, rejeitada, a ser lançada fora. A rejeição é algo muito ruim na vida de uma pessoa, quando você se sente rejeitado. Certa feita, alguém disse a um garapeiro: quem já tomou caldo de cana aqui? É gostoso, né? Certa feita, alguém disse para um garapeiro: olha, por que você não joga fora a cana na primeira passada na máquina? Não é porque tem que passar a cana na máquina, né? Na primeira moenda, por que você não joga fora? O garapeiro disse: não, pois é na segunda e terceira vez que sai o melhor caldo. Pois é na segunda e na terceira vez que as fibras da cana está mais macia, mais mole, flexível, produzindo mais caldo. Aí ele entendeu. E eu comecei a meditar sobre isso. Talvez você nesta noite se sente uma pessoa como um bagaço, devido aos problemas que têm acontecido na sua vida. Você se sente às vezes arrasado, se sente um bagaço, e às vezes você diz: olha,
minha vida não vale nada, eu me sinto um bagaço para ser lançado fora. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você nesta noite. Deus diz assim: não, você não é um bagaço. É justamente agora que você está quebrantado. É justamente agora que você está mais sensível. Irmão, mas como que nós somos durão? Quando eu era novo convertido, eu subia monte, descia monte, subia monte, descia monte, orava, participava de vigílias. Jesus me batiza com o Espírito Santo. E parecia que Jesus não me batizava, mas que coisa, e tal, orava e nada. Até que um dia, num culto, onde tinha poucas pessoas, poucos irmãos, meu coração estava tão quebrantado, flexível. E eu fui à frente, quando o dirigente da igreja me deu a oportunidade, e eu fui lá e cantei aquele hino 291. Toma aí, ó. O de cruz se erigir, dela um dia fugir, com o emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dela uma coroa trocar. Aí terminei de cantar essa canção. Eu retornei para o banco, que era de banco da igreja também. Só que era só um banquinho mesmo, assim, um salão, só um banquinho, sem posto. Aí veio o poder de Deus na minha vida, assim, ó. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, comecei a falar em língua, aleluia, comecei a falar em línguas conforme o Espírito Santo me conseguia que falasse. De lá para cá nunca mais parei de falar em línguas. Já faz mais de 25 anos atrás. Muito mais. Acho que é mais, né? Foi em 85. Por aí, 86. Aleluia. Meu coração estava quebrantado. Eu quero dizer para você, há uma manifestação sobrenatural que pode acontecer na minha e na sua vida quando nós estamos com o nosso coração quebrantado. Se você estiver com o coração duro, seco, vazio, você vai chegar aqui na igreja, você vai voltar da mesma forma. Mas se você vier com o coração quebrantado, não, hoje eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus dar as instruções que eu preciso, e abrir o teu coração. Não tenha vergonha de chorar, não, se puder, e se quiser chorar. É naquele momento de quebrantamento que você que parece ali está um bagaço, como a cama. É justamente agora, quando você está sensível, mais quebrantado, mais flexível, mais macio. É justamente nessa dificuldade que Deus vai te usar para produzir o melhor caldo, para saciar a sede de muitas pessoas. É esse momentos de quebrantamento. No verso 14, eu vou ler novamente, Gênesis capítulo 20, no versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e o odre de água, e os deu a Agar, e pondo-os
sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu ela e se foi andando errante no deserto de Berseba. Irmãos, eu vejo aqui a segunda crise, que é a crise da falta de direção. Diga comigo, crise da falta de direção. Quer dizer, a pessoa está perdida, sem direção. Agar não podia mais voltar para a sua casa. Ela não podia mais voltar ao convívio do lar de Abraão, da sua família. Ela estava agora sem direção. Quem sabe você nesta noite está aqui, está em conflito. Você diz: meu Deus, eu não sei que direção eu vou tomar para me pagar aquela conta amanhã, para me resolver aquele problema que eu tenho para resolver. Glória a Deus. Eu não sei que direção eu vou tomar, meu Deus. Mas eu tenho a palavra de Deus para você nesta noite, em Isaías 45, versículo 2 e 3. Aleluia. O Senhor dizendo assim: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e tirarei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo meu nome. Ele está dizendo: eu irei diante de ti, eu irei na tua frente. Eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro, eu vou na tua frente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: Deus vai na sua frente. Deus vai na sua frente. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver agora, irmãos, a terceira crise. A terceira crise de Agar. A crise da falta de água e pão. A terceira crise é a crise da falta de água e pão. Ela se sentia impotente, pois acabou os recursos. Gênesis capítulo 21, versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e se foi e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de água, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Glória a Deus. Irmãos, ela não conseguia ver o filho morrer. Agar, ela se afasta para longe e ela chorava amargamente. Normalmente uma mãe, ela se sacrifica pelo seu filho. É verdade. Ela deixa de comer, deixa de vestir, ela deixa para dar para o seu próprio filho. Glória a Deus. É o coração de uma mãe. Você pode observar, meu irmão, que essa crise que Agar passa agora, que é a crise da falta de água e pão. Ela não tinha mais pão, não tinha mais água. Esse é o objetivo dessa crise, desse conflito. E justamente em momento de falta, em momento que falta o pão, que falta a água, a pessoa começa a se desesperar. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem uma porta de provisão para a sua vida. Aleluia. Deus tem uma porta de provisão para a sua vida. Diga comigo: vencendo as crises, os conflitos interiores. Glória a Deus. Eu deixo esta palavra
palavra em Isaías 49:15. Isaías capítulo 49:15, o Senhor dizendo para você nesta oportunidade, nesta noite: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti, porque você está gravado na palma das minhas mãos. Não é isso que acontece, meu irmão, minha irmã? Quando você esquece a respeito de alguma coisa, você procura anotar na palma da sua mão, como eu anotei aqui na palma da minha mão algo, para não esquecer. Você está anotado na palma da mão de Deus. Deus não esquece de você, aleluia. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: Deus não esquece de você. A provisão de Deus está chegando. Irmãos, como Deus tratou com Agar para tirar de tal situação, Deus deu um tratamento especial para a sua vida nesta noite. Aleluia. Quando você se encontra desiludido, desiludida, o mais derrotado diante de tal situação, em momento de desespero, nesse conflito de rejeição, sem direção a tomar, Deus entra em cena e diz: olha, eu vou dar um jeito nisso, eu vou dar um jeito nessa situação. Você não vai morrer de sede, não. Você não vai morrer nesse deserto, não. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração, irmãos, ou seja, Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu e viu a necessidade daquele menino. Glória a Deus. Aleluia. E Deus bradou a sua voz naquele lugar. Gênesis capítulo 21, versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus: Agar, desde o céu, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Deste lugar onde está, ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus ouviu a voz, Deus ouviu o choro de Agar, a voz do menino pedindo por água. Deus disse: não, você não vai morrer nesse deserto. Existe pessoa aqui nesta noite que está no deserto. Você está perdido, não sabe que caminho, que decisão tomar. Aleluia. Mas como profeta de Deus nesta noite, Deus brada aqui nesta noite. Deus brada aqui neste lugar. Deus brada a sua voz nesse momento e te faz uma promessa. Deus te faz uma promessa. Mesmo que Satanás tente tirar a alegria do teu coração, o viver do teu coração, aproveitando essa dificuldade que você está atravessando, tenha certeza que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. A sua história, a partir de hoje, vai ser mudada. Deus vai te dar ainda uma nova visão de alegria, de paz, de provisão em meio a esses conflitos. O versículo 19 diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. Vamos ler, você que está com a Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 21, versículo 19. Vamos lá? Vamos ler o versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de
foi, encheu o odre de água e deu de beber ao vamos ver de novo o versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Presta atenção nessa revelação aqui. Olha que interessante. É impressionante que quando nós passamos por alguns conflitos interiores, por algumas crises, se sentindo rejeitado, se sentindo descartado, se sentindo desprezado, se sentindo abandonado, justamente nesses momentos de conflitos interiores, é que os nossos olhos estão fechados. Os nossos olhos ficam fechados diante desses conflitos. Nós não conseguimos até olhar um palmo para frente, porque tudo que nós vemos é o quê? Deserto. Deserto. Não vemos mais nada. Não vemos solução. Mas veja bem, versículo 19: e abriu-lhe Deus os olhos. De quem que Deus abriu os olhos? De Agar. E viu um poço de água. Você está lembrado que quando Jesus estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, os olhos deles estavam como que fechados? Eles não conheceram aquele forasteiro, aquele que estava junto com eles. Jesus entra no meio deles e pergunta: o que está acontecendo, que vocês estão tristes, estão aí discutindo entre vocês? E eles disseram: mas você não é daqui da região, você é forasteiro, você não sabe o que aconteceu? Está aí no jornal, apareceu no jornal da Globo, da Bandeirante, a morte do Cristo. Você não está sabendo o que aconteceu? Você está alheio às notícias? Quais? Jesus diz: quais? A respeito de Jesus Nazareno, que foi morto, crucificado e tal, diz que ia ressuscitar no terceiro dia, mas hoje já é 3 dias. Aí Jesus diz: mas nécios, tardos de coração para crer naquilo que os profetas disseram. Glória a Deus. Jesus começou a falar com eles, eles não conheciam ainda que era Jesus, não estavam reconhecendo o Mestre. Aí de repente, quando Jesus vai para frente, naquela estradinha de aproximadamente o caminho de Emaús, é bem curtinho, é mais ou menos 3 metros de largura, é uma estradinha estreita. Jesus, ele ia para frente e eles iam dobrar um determinado lugar, já estava escurecendo, e eles disseram: fica conosco, já se faz tarde. Aí Jesus ficou com eles no momento do partir do pão, quando aquele visitante dá graças pelo pão, Deus abre os olhos deles. Glória a Deus. Eles viram que era Jesus. Aleluia. E Jesus desapareceu. Irmãos, eles estavam em conflitos, de angústia, desesperados. E justamente nesses momentos de conflitos, que os nossos olhos ficam fechados para a realidade. Eu quero dizer para você, eu estou concluindo essa palavra, justamente nesse momento de conflitos, de desprezo, de abandono, de angústia, Deus, Ele tem um carinho todo especial por você. Deus tem um carinho todo especial por você, que Ele abre os olhos. Deus está abrindo olhos aqui nesta noite. Como Ele abriu os olhos de Agar para ver no pleno deserto um poço de água, Ele vai abrir para você os teus olhos. Ele vai te mostrar uma solução
naquele problema lá da sua empresa, do seu trabalho, daquele negócio que você tem, para resolver, Ele vai te dar uma luz, Ele vai te dar uma sabedoria, Ele vai te dar algo que você não esperava. Puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? É Deus abrindo teus olhos, é Deus abrindo, é Deus mostrando o caminho, a direção para você seguir. Deus abre os olhos de Agar para ela enxergar esse poço de água, esse poço de provisão. Deus abre os teus olhos também nesta noite e te conduz uma fonte de provisão. E eu encerro com o Salmo 103, que diz, o Salmo 103, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Salmo 103, versículo, aleluia, versículo 13. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-te que somos pó. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Coloca aí você em pé agora. Coloca aí você em pé. Aleluia. Prepara essa canção. Eu quero convidar você aqui na frente. Você que está passando por algum tipo de conflito interior e que às vezes não acha explicação para aquilo, vem cá na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar aqui nesta noite. Aleluia. Olha quanta gente. A palavra de Deus não volta vazia se antes cumprir aquilo que se diz. Coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos. Você não vai morrer no deserto. Ou o Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus, olha quantas pessoas aqui, Senhor, diante desse altar, que estão passando, meu Deus, por momentos de crise, conflitos interiores. Eu não sei qual é o conflito que ele ou ela está atravessando, está passando nessa noite. Mas eu creio, Pai, que o Senhor tem agora toda a autonomia para realizar um milagre na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, penetra lá no interior, no íntimo, na alma desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, trazendo a cura interior, trazendo a cura, trazendo a libertação, mostrando, meu Deus, a solução desse problema. Oh, aleluia. O Senhor está curando pessoas aqui nesta noite. O Senhor está trazendo revelação de como você fazer para resolver aquele problema lá. Aquele problema, viu? Aquele problema lá. Como Deus deu sabedoria para Salomão, Deus está dando sabedoria agora para pessoas aqui nessa noite. Deus vai mostrar o caminho certo. Você pede a direção, o Senhor te dá a direção a partir de hoje, nessa noite, a partir dessa palavra. A partir dessa palavra,
o Senhor te dá direção. Oi, candalamassu, declama, rabaxi, candalamassu, declara. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora esta família, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor também pode nesta noite batizar com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Porque esse coração se encontra agora quebrantado, meu Deus. Como o Senhor um dia me batizou com o Espírito Santo, no momento que eu estava com o meu coração quebrantado. Oh, candalamassi, candalamassu, declara. Não precisa você sumir, porque o Senhor já tem a solução para o seu problema. Basta você crer. Ele irá diante de ti. Ele diz: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, os tesouros escondidos, os tesouros que você não sabe. Deus vai dar caminhos, vai mover céu e terra pela sua vida. Volta a palavra para o pastor. Que Deus abençoe o pastor Adelino, sua família, toda essa igreja abençoada. Obrigado.